Aqui está a mesma distribuição de frequências, nós temos a coluna das classes, nós temos a coluna que ele chamou de P maiúsculo, colocou um sinal de porcentagem, já sabíamos que é uma frequência relativa acumulada crescente, tudo bonitinho. Vamos para o enunciado em si. Define-se por curtose, olha aí, o nomezinho novo aparecendo, ó. O que é curtose, professor? Curtose de uma distribuição de frequência, o seu grau de achatamento, é o grau de achatamento da curva em relação à curva de distribuição normal. Ah, professor, então olha aí, ó. Nós temos a curva normal, é a chamada distribuição mesocúrtica, meso de meio, mesocúrtica. Nós temos uma que é mais achatada, ó, que é a chamada platicúrtica. Vejam que ela parece um prato invertido, né? Um prato assim, ó, platicúrtica. E nós temos a distribuição, deixa eu fazer aqui, ó, que vai lá em cima, ó, bem afiladinha, ó. É a leptocúrtica. Vai lá em cima, leptocúrtica. Ok? Pronto. Então esse é o estudo do achatamento da curva, é o chamado estudo da curtose de uma distribuição de frequências. Pois bem, a questão aqui ela vai adiante dizendo o seguinte, olha o que ela diz, ó. A medida de curtose é dada por, e aí o próprio enunciado já nos apresenta a fórmula da curtose. Olha aqui, que VUNESP maravilhosa, não é? Curtose é igual a, mas não vai se animando não, ó. Tem um trabalho grande aqui para nós fazermos, ó. Q3 menos Q1 dividido por 2 vezes D9 menos D1. Eita, professor, em que? Vamos saber quem é quem aqui. Em que Q3 e Q1 são, respectivamente, o terceiro e o primeiro quartil, e D9 e D1 são, respectivamente, o nono e o primeiro decil. Considerando-se, então, os dados da distribuição descrita na tabela, é correto afirmar que o valor do índice de curtose, essa fórmula é chamada índice quartílico de curtose, tá? Índice quartílico de curtose. Está aqui a fórmula. Olha o tanto de conta que nós vamos ter que fazer. Da questão anterior, não sei se vocês se lembram, nós fizemos o cálculo, não foi do Q3 não, foi o cálculo do Q1. Nós fizemos o cálculo do Q1 e já sabíamos então que o Q1 foi igual a 55. Foi a última questão que fizemos na aula passada. Então, para matar essa questão, vamos ter aqui uns trabalhinhos extras. Quais são os trabalhos? Vamos ter que calcular Q3, valor do terceiro quartil. Vamos ter que calcular D1, valor do primeiro decil. Vamos calcular D9, valor do nono decil. Depois jogar nessa fórmula, fazer um monte de conta para ganhar o ponto, ok? Eita, professor, rapaz, uma questão dessa na prova não é muito demorado não. Olha aqui para mim. Uma questão dessa na prova é o que eu normalmente costumo chamar de questão asterisco. Por que eu chamo questão asterisco? Porque ela vai demandar um esforço extra, vai demandar um tempo extra de resolução, tá? Então, é mais inteligente você, na hora da prova, colocar um asterisco bem grande assim do lado do enunciado, porque aí você está avisando aqui para si que é uma questão muito demorada, tá? Você vai saltar essa resolução, vai passar adiante na resolução da sua prova, e lá quando você terminar de resolver a prova inteira, olha para o relógio, sobrou tempo ainda? Ah, ainda tem tempo sobrando. Aí você volta procurando onde estão as questões asterisco. Aí sim, ok? É o mais inteligente a fazer. Se sobrar tempo, você volta para fazer. E se não sobrar tempo, professor, então você fez melhor negócio ainda. Porque saltando uma questão demorada como essa, ainda não houve tempo para terminar a prova toda, imagine quantos pontos você deixaria de ganhar nesta prova se você fosse dedicar a uma questão asterisco
uma questão tão demorada como essa. Entendido, gente? Questão asterisco. É saber fazer prova. Vamos juntos aqui. Então vamos começar agora pelo cálculo do Q3, terceiro quartil, ok? Cálculo do Q3. Todas essas medidas separatrizes, quartil, decil, centil, têm os seus cálculos no mesmo molde, no mesmo formato do cálculo da mediana, já que a mediana também é uma medida separatriz. A mediana separa o conjunto em duas partes iguais. Agora, vamos lá. O que é que muda do cálculo de uma separatriz para outra? Muda só a fração. A fração da mediana era n sobre 2. E a fração do Q3, terceiro quartil? Lembre-se, o quartil divide o conjunto em 4 partes iguais. Você pega este 3 que está bem aqui, ó, o 3 que está bem aqui, e traz para o numerador. Então aqui está a fração do Q3. A fração do terceiro quartil é 3n sobre 4. O nzinho aqui, gente, é igual a 100. Quando você divide o 100 dividido por 4, dá 25. 25 vezes 3, 75 é a fração do terceiro quartil. E agora, professor? Agora você vai comparar, você constrói a coluna da FAC, que já está aqui construída, para nossa sorte, e agora vamos comparar os valores da FAC com a fração do Q3. Venha com esse valor 75 na sua cabeça. Começa da FAC lá de cima e sai perguntando, esta FAC é maior ou igual à fração? 10 é maior ou igual a 75? Não. 30? Não. 60? Não. 85 é maior ou igual a 75? Sim, professor. Então você procura qual é a classe correspondente e aí você afirma, esta é a classe do Q3, do terceiro quartil. Vamos ver a fórmula do Q3. Limite inferior, mais, só muda em relação à fórmula da mediana, só muda a fração. Em vez de ser n sobre 2 a fração da mediana, vai ser 3n sobre 4, que é a fração do Q3, menos fzinho AC da classe anterior, sobre fzinho I, tudo isso vezes o H. E agora você faz o copiar-colar, e aí teremos o seguinte, Q3 é igual, um pouquinho mais para lá, Q3 é igual, limite inferior da classe do Q3, 80, mais, fração do Q3, 75, menos, FAC da classe anterior, 60, Fzinho I da própria classe do Q3, 25. Tudo isso vezes a amplitude da classe, que é igual a 20. Daí, fazendo as contas, nós vamos ter que o Q3 vai ser exatamente igual a 92. Olha aí, 75 menos 60 é 15. 15 vezes 20 é 300. 300 dividido por 25 é 12. 12 com mais 80, 92. Achamos o valor do Q3. Deixa o Q3 aqui guardado. Q3 é igual a 92. Vamos fazer agora o cálculo dos decis, ok? Vamos começar então pelo D1, primeiro decil. Vamos começar pelo D1, primeiro decil. Qual é a fração do D1? Vamos lá, o decil divide o conjunto em 10 partes iguais. Se você trouxer este 1 aqui para o numerador, fica 1 vezes n, não precisa aparecer o 1 multiplicando. Então, n sobre 10 é a fração do primeiro decil. Agora, vamos lá. O nzinho é igual a 100, professor. 100 dividido por 10 é igual a 10. Opa, olha aí quanto deu a fração do primeiro decil. A fração do primeiro decil deu igual a 10. Você vem com esse 10 na cabeça
e agora vai comparar os valores da FAQ com a fração do D1, fazendo aquela pergunta: esta FAQ é maior ou igual à fração do D1? Vamos lá, a fração deu 10. Venha para a primeira FAQ e pergunte: 10 é maior ou igual a 10? Eita, professor, olha aí, ó, que curiosidade está acontecendo agora. 10 é maior ou igual a 10? Sim. Sim o quê? É igual. Então preste atenção nesta dica de ouro. Preste atenção nessa dica de ouro. Quando você estiver calculando qualquer que seja a medida separatriz, seja mediana, seja um dos decis, um dos quartis, não interessa, que você vier comparar os valores da FAQ com o resultado da fração daquela medida separatriz, se você encontrar uma FAQ que seja exatamente igual à fração da separatriz, você dirá que aquela separatriz é igual ao limite superior da classe correspondente. Pode afirmar isso direto, não precisa perder tempo fazendo conta. Então, neste caso, teremos que o D1 primeiro decil é exatamente igual a 40. Ah, professor, já deu uma forcinha aqui para nós, não foi? Já ganhamos um pouco mais de tempo, só nos resta agora fazer o cálculo do D9, o nono decil. Vamos fazer aqui, então. Vamos lá. Sabemos que o decil divide o conjunto em 10 partes iguais. Se eu quero calcular a fração do nono decil, traz esse 9 bem para cá, ó. 9n sobre 10, aqui está a fração do nono decil. Então vamos lá. Se n é igual a 100, 100 dividido por 10 é 10, vezes 9, 90. Então, a fração do nono decil deu igual a 90. O que eu faço agora? Agora você compara os valores da FAQ com a fração do nono decil, do D9, fazendo aquela pergunta. Venha com esse 90 aqui na cabeça. Esta FAQ é maior ou igual a 90? 10 é maior ou igual a 90? Não. 30? Não. 60? Não. 85? Também não. 100? Sim. Então, a última classe, vejam bem, a última classe da nossa distribuição será a classe do D9, do nono decil. E agora já estamos prontos para aplicarmos a fórmula do D9. Como é a fórmula do D9, professor? É a mesma fórmula da mediana, meus amigos. Vai mudar apenas que, em vez de colocar n sobre 2, a fração da mediana, você coloca 9n sobre 10, que é a fração do nono decil. Ótimo, então vamos lá. Limite inferior da classe do D9, quanto? 120. 120. Mais... fração do D9, quanto? 90. Menos... FAQ da classe anterior, quanto? 85. Sobre F'zinho I da própria classe do D9, 15. Tudo isso vezes a amplitude da classe, quanto? 20. Ah, então finalmente, fazendo todas essas contas, encontraremos aqui, eu cometi uma gafe aqui, uma falha nesta última, quando eu vim copiar aqui, ó, quando eu vim copiar as classes, eu cometi um pequeno deslize, ó, de 80 a 100, aqui é 100 a 120. Vamos fazer essa correção aqui. Isso não vai mudar em nada do que nós fizemos até agora, ok? Não vai mudar em nada o que nós fizemos até agora. Vamos lá. 100 a 120. Ótimo. Então, agora, feita a correção, o limite inferior dessa classe não é 120, e sim 100. Pronto. Olha aí agora. Agora tudo ok. Vamos lá. 90 menos 85 dá igual a 5. 5 vezes 20, 100. Tá? 100 dividido por 15 dá 6,67. Com mais 100, 106
0,67. Aqui está o valor do nono decil. Aqui está o valor do nono decil. Então, meus amigos, nós já sabíamos que o primeiro quartil, o Q1, era igual a 55, tá? E agora acabamos de calcular que o Q3 é igual a 92, que o D1 é igual a 40 e que o D9 é 106,67. Precisamos destas dos valores destas 4 medidas separatrizes para finalmente aplicarmos a fórmula do índice quartílico, chama assim, ó, índice quartílico de Kurtosi, ok? Índice quartílico de Kurtosi. Fazendo essa conta, nós teremos o seguinte: o índice de Kurtosi será igual a, vamos lá, Q3, 92, menos Q1, 55, tudo isso dividido pelo dobro de D9, 106,67, menos D1, 40. Professor, rapaz, depois de tudo aquilo, ainda temos que fazer toda essa belezura de conta, exatamente. Torna-se uma questão muitíssimo demorada, ok? Torna-se uma questão muitíssimo demorada. Aqui o numerador vai ficar 37, o denominador vai ficar 133,34 e o resultado desta conta, arredondando para 2 casas decimais, fica igual a 0,28. 0,28, letra D de dado, resposta da questão. Uma questão de muito trabalho braçal, ok? Uma questão de muito trabalho braçal, realmente é uma questão que se torna muito trabalhosa para nós, tá certo? É o que eu falei, questão asterisco, fique atento, aprenda você a fazer prova, ok? Saber fazer prova, olha aqui para mim, principalmente prova da área fiscal, que é uma prova elaborada para não dar tempo de fazer tudo, isso é o normal. Não fazer tudo, não gabaritar, não acertar 100% de uma prova da área fiscal, isso é o normal, ok? Então ele já faz de propósito, para saber se você está esperto, se você vai ter o bom senso de colocar um asterisco numa questão como essa e seguir em frente. E se houver tempo no final da prova, volta e faz o asterisco.